Estamos de volta com notícias da Câmara. Agora você confere a sessão plenária do dia 9 de maio. Nela, os vereadores abordaram o aumento das passagens de ônibus. O reajuste da tarifa versus a qualidade no transporte público foi tema da fala de vários parlamentares. Uns dizem que a passagem vai para R$ 4,25, para mim isso é uma loucura, né? Se ela for para R$ 4,00, continua sendo uma loucura. Eu acho que é uma loucura. Isso não existe. Eu acho que o aumento de passagem hoje em nossa cidade é um afronto à sociedade petropolitana. Primeiro que nós não temos transporte acessíveis, que dê condições de você poder sair de casa e chegar no seu horário, à sua escola, ao seu emprego, ao seu dever, porque você nunca sabe o local que o ônibus vai quebrar. E definitivamente não há inadimplência dos seus usuários para com o serviço. É o que anda no transporte público. Nós pagamos antes mesmo de completar o trajeto. Então, é um problema que as empresas não têm, inadimplência. Isso pode acontecer com a energia elétrica por 2 meses, por 3 meses, com a companhia de água, mas com transporte de coletivo não temos esse problema. A minha análise sendo um pouco mais ampla, e para muitos que não sabem, que a passagem, o que forma o valor da passagem, o que determina aquele valor de quanto ela custa, trata-se de um conjunto de fatores. O número de quilômetros rodados pelos veículos, pelos ônibus, o número de passageiros pagantes que utilizam o sistema, que rateiam esse custo, o número de gratuidades que o município concede, porque quando uma faixa conquista o direito à gratuidade, o pagante que arca com esse custo, e os subsídios, né? Combustível, mão de obra e outros fatores. O que eu entendo, assim, de uma forma geral, é que os empresários dos transportes públicos, do transporte público, dos coletivos, dos ônibus, eles estão vivendo ainda na era da pedra. Que o Executivo não tem ascensão nenhuma em cima dos permissionários do serviço de transporte. Nenhuma. Eles fazem o que quer e o que querem. Tiram linha, não sobe, não estava no BNH, não entra mais, a linha não vou lá porque tem buraco. Eles fazem o que quer. E como é que o Executivo pode obrigá-los a fazer alguma coisa? Vereador Marcelo, nós estamos aqui, eu pelo menos no meu caso, eu penso assim, para defender o interesse da população, não o interesse do permissionário, que quanto mais tem, mais quer. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei Adote uma Praça para a preservação ambiental dos espaços públicos de Petrópolis. O governo preparou um projeto mais complexo, né? Um projeto mais estruturado, né? E mandou para casa para que a gente pudesse estar votando hoje, aprovando esse projeto, porque já tem muitas empresas querendo adotar. Prova disso, que a vereadora Gilda Beatriz está dando entrada agora numa indicação de uma empresa que quer adotar uma praça ali, próximo da escola Terra Santa. Né? É uma instituição ali que já quer adotar aquela praça próximo da Terra Santa, Monsenhor Bacelar. Então, é a prova, senhores vereadores,
que esse projeto vai ser um sucesso na nossa cidade. Na sequência, os vereadores aprovaram a primeira indicação de adoção de praça no município. Entrei com esse requerimento de inclusão porque aproveitei, já que foi hoje incluído na ordem do dia, né, o projeto de Adote uma Praça, e eu tinha essa indicação legislativa que o Grupo Arge aqui, parabenizando a doutora Wanda, que faz um trabalho sensacional, e toda a equipe, né, dos pacientes artríticos do Rio de Janeiro, né, e aqui em Petrópolis é muito bom o trabalho feito ali, e ela veio me procurar e eles queriam muito adotar aquela praça ali na Monsenhor Bacelar, ali do lado do Grupo Arge, para poder os pacientes poderem fazer atividades ao ar livre, já que eles não têm esse espaço. É muito importante ver que empresas privadas, entidades sociais possam fazer utilização e conservação e manutenção e melhorias das praças, mas também já avisar a vereadora Ajuda que a gente vai votar favorável à sugestão dela e lembrar, até sugerir a nobre vereadora, já que o Grupo Arge se colocou à disposição de adotar a praça, lembrar que o Buda Beer, aquela cervejaria ali do lado, também gostaria de fazer uma utilização da praça, que também é limítrofe a tanto a cervejaria quanto ao Grupo Arge, e como a lei diz que não necessariamente tem que ser uma empresa só, podem ser diversas entidades, eu acho que esse casamento soma muito. E no dia 10 de maio, o presidente Rony Medeiros esclareceu sobre os recentes acontecimentos ocorridos na casa. A sessão de quinta-feira foi marcada pelo posicionamento do presidente Rony Medeiros a respeito da suspensão de pagamentos dos vereadores afastados da Câmara Municipal. Presidente, no momento que essa presidência venha tornar público, haja vista que a eleição da presidência se deu no dia 17 de abril e a gente precisa estar engajado nos anseios da sociedade de estar dando respostas, mas com apoio técnico em todas as decisões e democrático, que foi a minha proposta a Vossas Excelências, e quando me tornei candidato a presidente, minha bandeira foi de fazer um mandato democrático, um mandato tecnicamente acompanhado pelos técnicos preparados da Casa Legislativa, seja jurídico, financeiro, jornalístico. Enfim, é momento de se posicionar, é momento de dar resposta e dizer que estarei à disposição dos senhores, de toda a comunidade, de toda a imprensa, para estarmos debatendo o melhor desenvolvimento para a nossa cidade e para a nossa Casa Legislativa. Sendo assim, senhor presidente, a Câmara Municipal de Petrópolis, por decisão da presidência, decidiu pela suspensão do pagamento dos subsídios dos vereadores Paulo Igor e Dudu, afastados do cargo desde o último dia 12 de abril. A providência foi tomada já no final do mês passado, por ocasião do pagamento dos subsídios dos parlamentares, quando os respectivos vereadores receberam apenas a parte referente aos 11 dias trabalhados do mês de abril. Posteriormente, no dia 2 de maio, a Câmara protocolou consulta ao primeiro grupo de câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no que se refere à referida suspensão do pagamento dos subsídios e também necessidade de convocação ou não dos suplentes, dos vereadores afastados. E aguarda manifestação do juízo com relação a esse questionamento. O Poder Legislativo vem a público externar tal situação diante das infundadas críticas que vem recebendo em meios de comunicação e mídias sociais. Que nenhuma providência, que eles vêm comentando, que nenhuma providência foi tomada pela Casa em relação à situação dos parlamentares afastados. Não é isso. Eles que não procuraram se informar devidamente sobre essa questão. Todas as determinações judiciais foram devidamente cumpridas. A Câmara vem seguindo à risca o que determina
a Constituição Federal e o regimento interno da Casa. Nunca é demais lembrar que a própria Carta Magna determina que a perda ou suspensão dos direitos políticos só se dará em caso de condenação criminal após o trânsito e julgado da sentença condenatória. Os vereadores foram afastados preliminarmente das suas funções em caráter provisório e como medida cautelar em um inquérito e terão direito ao contraditório e à ampla defesa nos termos da lei. Vale ressaltar que o processo tramita em segredo de justiça e nem mesmo o departamento jurídico desta Casa tem acesso ao conteúdo das provas e fatos alegados pelo Ministério Público. De forma que, se embasar qualquer tipo de medida a ser tomada nesse momento, no que se refere à não aceitação de denúncia escrita formulada por um cidadão petropolitano, cabe mais uma vez ressaltar que a mesma não atendeu aos requisitos formais enunciados por lei federal e pelo regimento interno. Como medida administrativa, visando a maior moralidade e transparência aos fatos desta Casa, protocolei hoje uma resolução que propõe alteração ao regimento interno, prevendo que toda e qualquer contratação ou licitação a ser realizado pela Câmara Municipal de Petrópolis seja deliberada em conjunto pelos membros da mesa diretora, não só por esse presidente. Em algumas situações sejam apreciadas pelo plenário. Assim, seguirá a Câmara Municipal de Petrópolis, através da sua mesa diretora, adotando as medidas necessárias, bem como acatando todas as determinações judiciais, sem se deixar levar por pressões externas e sem fundamentação legal. Na ordem do dia, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do vereador professor Leandro Azevedo, que institui em Petrópolis o programa de conscientização e prevenção contra incêndios florestais. Fica instituído no âmbito do município de Petrópolis o programa de conscientização à prevenção de incêndios florestais. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Petrópolis o programa de conscientização e prevenção dos incêndios florestais. Artigo 2º. O programa servirá de conscientizar sobre a prevenção, combate ao incêndio florestal no nosso município. Artigo 3º. O referido programa deverá ser implantado em todas as escolas municipais. Sala das sessões, 6 de junho de 2017, vereador professor Leandro Azevedo. Já o vereador Justino do Raio-X indicou e os parlamentares aprovaram o projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Igualdade Racial. Vereador Justino do Raio-X, impressionado, satisfeito com as formalidades regimentais, ouvido o plenário, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade do projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Sala das sessões, 26 de janeiro de 2018. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação favorável. Da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos favorável. Em discussão? Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador autor. Senhor presidente, no próximo dia 13 de maio, estaremos comemorando 130 anos de abolição de escravatura aqui no nosso país. Quero lembrar aos senhores que o Brasil foi um dos países mais escravatistas do mundo. Em 130 anos, alguma coisa ou pouca coisa mudou para nós, negros, nesse país. Quero lembrar aos senhores que o Brasil ele tem 55% da população negra. Em Petrópolis, nós somos 1/3 da população. Somos 107 mil negros aqui na nossa cidade. Então, senhor presidente, já passaram outros coordenadores de política de igualdade raciais e, nesse momento,
Temos um coordenador que já esteve anteriormente ao comando dessa pasta e pouca coisa pode ser feita.